Dia 2 e pré-A2, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre hormônios, né? Nós vamos para a 7ª lição, hoje é a primeira parte. Semana que vem é a ceia, né? Então vai ficar para mês que vem, né? A próxima parte. Pessoal, o nosso tema de hoje, né? O título da nossa lição é o que é essa parada de hormônio? Então, para iniciar esse tema, eu gostaria de abrir com vocês no nosso texto de referência, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 2 ao 4. Tudo bem? Vamos lá. Porque vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês sejam santos e puros, e se conservem afastados de todo pecado sexual, a fim de que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Então, pessoal, aqui nós vemos, né, a importância de conhecermos os mandamentos, né, nos mantermos afastados dos pecados, né, e nos mantermos santos perante o Senhor, né, controlando o nosso corpo, né, aprendendo a controlar nosso corpo para que nós não caiamos em pecado. Vamos lá. Você já deve ter ouvido sobre hormônios, né? E principalmente eu acredito de forma negativa, né? De uma forma meio pejorativa. Porém, nós precisamos entender que todos nós temos hormônios, todos nós precisamos dos hormônios, né? E Deus nos criou assim, né? E isso nós vamos aprender nessa lição, né? Que vamos aprender, tipo, o que a ciência e a Bíblia têm a nos dizer a respeito desse assunto e tudo aquilo que ele envolve, né? Então a gente vai lá para o primeiro tópico, que é, afinal, o que são esses hormônios? Pessoal, os hormônios, eles têm capacidade de nos transformar, né? Existem vários tipos de hormônios e cada um tem o seu papel. Eles são o quê? Eles são substâncias químicas produzidas pelo nosso sistema endócrino, né? Que é um conjunto de glândulas no nosso corpo. E também por neurônios específicos, né? E eles têm, como eu falei antes, eles têm, né, diferentes tipos de função, cada um tem a sua função. E além disso, eles também podem atuar em conjunto, né? Então a ciência nos diz isso. Bom, gente, a nossa revista traz um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês, que de acordo com o endocrinologista José Carlos Cavenaghi, eu acho que é assim que fala o nome dele, gente, é impossível viver sem hormônio, pois são eles que regulam a quantidade de substâncias como o açúcar e o cálcio em nosso organismo. São eles que desencadeiam as mudanças físicas na adolescência, transformando a criança em um adulto. E são eles os responsáveis até por avisar ao nosso corpo que está na hora de dormir. Então, pessoal, o hormônio ele é importante na nossa vida também, né? Não é só como as pessoas falam, né? Que a revista também traz um comentário assim parecido que tem muitas pessoas que querem expulsar os hormônios das pessoas, né? Porque eles usam os hormônios, né? Para falar que os adolescentes, né? Os jovens são muito, como posso dizer, rebeldes, né? Ou até mesmo, né, ficam aprontando por causa dos hormônios, ficam tendo relação sexual, ficam fogosos, né? Como vocês dizem, por causa dos hormônios. Mas a gente vê aqui que os hormônios eles são importantes também, não só na área sexual, mas também na área de desenvolvimento, né? Na área na nossa maturidade, né? Da gente alcançar a maturidade. E também de regulação, né, do nosso corpo na hora pra gente dormir, né, de ter um equilíbrio também. Então, pessoal, no caso da adolescência, né, os hormônios acabam tendo, tipo assim, alguns ficam em maior quantidade do que o normal, né, do que seria anteriormente, né, então fica uma maior quantidade, outros em menor quantidade, então isso acaba causando várias alterações, que pode sim afetar o nosso humor, né, enfim, causa perdão, gente, altera nosso humor, altera características físicas do nosso corpo, né? E essas alterações servem para quê? Servem para que a gente se torne um adulto, né? Vai nos auxiliar, vai nos permitindo, né? Nos tornar mais maduros fisicamente, mas também na vida, né? Porque às vezes essas dificuldades,
esse desequilíbrio, né, que acaba gerando, que é para provocar mudança, também acaba gerando uma maturidade da nossa parte, né, o que é, ou pelo menos é o que se espera, né, de todos nós, que nós venhamos a ficar mais maduros, tanto fisicamente, mas também intelectualmente, em todas as áreas da nossa vida. Claro que não é um hormônio, gente, que faz a pessoa, né, se tornar madura intelectualmente, mas é algo que pode nos impulsionar a falar, meu, preciso agora, né, os interesses mudam, né, e por consequência as ideias também. Então, né, pessoal, sabe aquela fome insaciável e as famosas espinhas? Esses são alguns dos resultados de tamanha mudança corporal, né, que é gerada no nosso corpo a partir dos hormônios, né, e outros fatores. Mas, pessoal, não se iluda, né? Nem tudo é culpa dos hormônios, né? Você não pode ficar justificando, às vezes, o seu mau humor, né? Quando você desconta nas pessoas, o seu mau comportamento, justificando que é os hormônios, né? Colocando a culpa dos hormônios. Não se iluda. Até porque as suas escolhas, né? As suas ações, as suas escolhas são escolhas suas, né? E as consequências geradas por elas, né? Tanto por aquilo que você faz, é sua também. Você vai ter que arcar com essas consequências. Tudo bem? Então não adianta colocar a culpa nos hormônios. Claro, a gente acaba ficando mais irritado, a gente acaba ficando essas mudanças acabam, né, mudando a gente, mas isso não é justificativa, né, para as más ações. Claro que se a gente errar, a gente deve o quê? Se arrepender, mudar de comportamento, pedir desculpa, né? Mas não colocar a culpa nos hormônios e continuar fazendo isso como se isso não fosse algo errado. E sim, nos avaliar, mudar aquilo que está sendo feito errado e seguir, né? E buscar não errar mais. Agora, pessoal, eu gostaria de abrir com vocês lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, que diz o seguinte: fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz, e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Por isso, gente, a gente precisa avaliar muito bem o que a gente tem, o que a gente tem feito, né? Tipo, o que a gente tem assistido, lido, ouvido, falado, com quem a gente tem conversado, quais são os assuntos mais recorrentes da nossa conversa com os nossos amigos, né, com as pessoas próximas com a gente. Por quê? Porque a gente tem que avaliar o que não convém com a nossa sexualidade, né, e principalmente se aquilo está te deixando mais próximo de Deus, se aquilo está te deixando, né, te fazendo buscar mais a santidade, está te fazendo, não está interferindo nisso, não está interferindo na sua relação com Deus, na sua obediência à palavra de Deus. Então é algo que a gente tem que avaliar na nossa vida. Por quê? Porque os padrões, né, de sexualidade para Deus não é os padrões de sexualidade para o mundo, né? O mundo está cada vez mais precoce na questão da sexualidade, né? Querendo que as práticas sexuais sejam cada vez mais desviadas da palavra de Deus e mais precoces, né? Com uma idade cada vez menor para se iniciar nisso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não se contaminar realmente, para se manter santo e puro, como a gente leu no início, né? Então, pessoal, não deixe que os seus impulsos façam com que vocês venham a cair em pecado, venham a fazer o que não agrada ao Senhor. Se você ainda não sabe o que você não deve fazer, tem os vídeos anteriores, né? A lição anterior que eu falei sobre o namoro cristão fala um pouco sobre isso também, né? Então, procure saber um pouco à luz da palavra de Deus sobre esses assuntos que dizem respeito à sexualidade. Tudo bem? Então, como a palavra de Deus diz, busque, fuja, né, dos pensamentos impuros, né, dos pensamentos de imoralidade sexual. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se você ainda não sabe o que é, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso.
E busque também aqui no versículo 22, né, do 2 Timóteo 2:22, diz também, tenha fé, amor e paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm coração puro. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você tá na presença dessas pessoas, a influência delas sobre você, né, é algo bom, né? Não, dificilmente vai ser, quer dizer, não vai ser algo que vai te levar pra um caminho ruim, né? Ideias que possam te levar a ações ruins. Quando você está na companhia de pessoas que não amam o Senhor e que não têm um coração puro, é muito mais fácil, né? E é muito mais. Tipo assim, a chance de você começar a ter ideias ruins, a tipo, cogitar coisas ruins, vai ser muito maior. Então, se você ainda se considera uma pessoa, tipo, muito mais influenciável, claro que na adolescência, gente, a gente é muito influenciável. Né? A gente acha que, nossa, não, a gente tem a cabeça firme, a gente não vai ser influenciável. Mas, gente, quando você se mantém na companhia, tipo, frequente de pessoas que não têm as mesmas crenças e ideias que você, e se você não vigiar, não tomar cuidado, você pode acabar seguindo o mesmo padrão de ações, pensamentos, ideias dessas pessoas, né? Se você não ter muito cuidado. Então, é muito importante você também ter a influência de pessoas que têm as mesmas crenças, valores que você, que têm um coração puro, que amam o Senhor perto de você. Se você ainda tem dificuldade em se chegar, não tem pessoas assim perto de você, ore a Deus, peça que você tenha essa influência, né? Ou também procure ser essa influência, né, para as pessoas que estão ao redor de você. Claro que você ter pessoas perto de você que não creem, que não têm os mesmos pensamentos que você, não justifica você também não ser uma boa influência, claro. Você tem que buscar ser uma boa influência, mas tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado, né, pelos maus pensamentos, né. Então é isso, gente. Não permitam que esses impulsos, né, esses desejos que às vezes acontecem, não correspondam a eles, né? Bloqueiem, pare, tipo, saiam correndo como José fez da mulher de Potifar. Então, não permitam que esses impulsos tirem a pureza de vocês e te matem gradativamente, sabe? Procurem estar sempre firmes no Senhor. Amém? Pessoal, agora nós vamos para o segundo tópico da nossa lição, que se chama Se Liga. Então, fique ligado nas informações que nós vamos falar agora, ok? Pessoal, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? Para a honra e glória dEle. E isso inclui você e eu, do jeitinho que nós somos. Nós fomos criados por Ele, para a honra e glória dEle, para Ele. Então, Deus também planejou o nosso amadurecimento sexual, né? Todas as etapas da nossa vida, Ele planejou, Ele cuidou Ele cuida, né? Em todos os detalhes. Então, gente, em meio a tantas mudanças que ocorrem na nossa adolescência, nossos interesses e nossos desejos também mudam, né? Como a gente conversou lá no início da nossa aula. Porém, gente, não é porque nós temos desejos, vontades, que nós devemos, né, segui-las e saciá-las a qualquer custo, né? Não é porque eu quero namorar agora que eu vou namorar agora. Não quer dizer porque eu vou fazer. Como que é? Não quer dizer que, tipo assim, eu quero sair agora, que eu vou sair agora, porque nós também devemos, né, honrar nossos pais, obedecer aos nossos pais. E se nossos pais não permitem que nós façamos, né, algumas coisas, como sair com os amigos e tudo mais, nós devemos obedecê-los, né? Então, tudo inclui também a nossa obediência, né? E tudo inclui também a nossa... não inclui só as nossas vontades. Tem um conjunto de coisas que nós também devemos pensar antes de tomar decisões. Então, da mesma forma como Deus nos amadurece, Ele nos ajuda a lidar com os nossos desejos e as nossas vontades, né? E nem sempre vai ser algo agradável, né? Tipo, a gente falar não para as nossas vontades, principalmente se é algo que a gente quer muito fazer. Mas, pessoal, pense muito bem, né? De acordo com pense naquilo que você deseja. Se realmente é o momento certo para você fazer essa determinada, né? Como que é? Realizar esse desejo, né? Pense no que esse desejo envolve, né? Quais podem ser as possíveis consequências desse desejo. Então, pense bem. Então, pessoal, a sexualidade ela é um processo. Então, é muito melhor, né? Muito mais saudável você só se envolver sexualmente com alguém quando você tem uma pessoa, né, que quer se comprometer com você, né, que quer fazer uma aliança com você no casamento, que te ama,
que vai cuidar de você, que você já orou a Deus e Deus já confirmou pra você que realmente você pode seguir em frente com esse relacionamento, né? Que vai gostar de você, né? Que busca gostar de você mesmo com os seus defeitos, do que somente você seguir só os seus desejos, né? E colher frutos que não são bons. Então é melhor você buscar colher frutos bons, né? E não ir pelos seus impulsos, né? E sem se importar com as consequências, porque isso pode causar muita frustração e consequências. Então é melhor colher bons frutos, né? E do que agir livremente, como nós bem queremos, né? Sem se importar com as consequências, né? Que podem ser muito dolorosas. Pessoal, você deve estar se perguntando, se você ainda não sabe, né? O que é imoralidade sexual, né? Porque a gente ouve bastante hoje em dia sobre isso, que a gente sabe, né? Que casar fora... que casar fora do casamento, ótimo, né, gente? Que fazer sexo antes do casamento é imoralidade sexual e tem outros tipos de imoralidade. Mas você sabe o que é realmente imoralidade? Pessoal, imoralidade sexual é toda prática sexual que vai contra o padrão de Deus, né? Qual que é o padrão estabelecido por Deus na relação sexual? Um homem e uma mulher dentro de um casamento, né? Qual que é o exemplo que nós temos lá em Gênesis 2, com Adão e Eva, né? Que Deus os uniu e apenas com eles, né? Tiveram relação sexual dentro de um casamento, dentro de uma aliança, né? Eles se tornaram uma só carne. Então, aí eu queria também falar pra vocês o que é imoralidade sexual, caso vocês não saibam, né? Tipo, quais pecados são imoralidade sexual, né? O que não devemos fazer, que é imoralidade sexual. Sexo antes ou fora do casamento, né? No caso, fora do casamento, adultério. Cobiçar alguém, que isso inclui a pornografia, né? Quando você assiste pornografia, que cobiça, né? Aquilo que você tá... as pessoas que você tá assistindo. Ou também, não só assistir, mas ler, ver, enfim. Prostituição, né? A homossexualidade, por quê? Porque ela é fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é um homem e uma mulher. A homossexualidade já vai fora desse padrão. Então, é considerado um pecado de imoralidade sexual. O incesto, né? Que é quando você se relaciona com um parente, né? Muito próximo seu. Tipo, você com a sua tia, o menino com a tia, ou a menina com o tio, ou enfim, até coisas piores, né? A zoofilia também, que é quando a pessoa tem relações sexuais com animais, e também quando a pessoa é violentada, né? Que isso vai contra, né? É algo que é desrespeito com a pessoa, é algo que fere a pessoa, não é algo com consentimento, né? Que a outra pessoa deseja também, então é algo imposto, então é errado também. E aí, pessoal, com isso, eu gostaria de ler aqui algumas coisas que tem na nossa revista, né? Que é assim, qual é o tipo de pessoa que você quer casar futuramente? Uma pessoa com boa fama ou com um histórico de depravação? Agora repense, será que você tem sido o tipo de pessoa que esse rapaz, né, ou moça, deseja ter ao lado? Existe uma frase equivocada que diz: enquanto não encontro a pessoa certa, me divirto com as erradas. Não caia nessa. Enquanto você se diverte com as erradas, só se afasta ainda mais de alguém da vontade de Deus. Alguém que será bênção em sua vida e você na vida dela. Agora nós vamos falar sobre critérios para saber se a pessoa é certa. Nós já falamos sobre isso lá no namoro, na nossa aula sobre namoro cristão, né? Mas a gente vai agora fazer uma revisãozinha, né? Uma reafirmada nessas informações, até porque nossa revista traz essas informações novamente. Então vamos lá. Primeira coisa, sem julgo desigual. Então eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: Não entrem debaixo do mesmo jugo Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? Pessoal, então
de acordo com o que a gente acabou de ler lá no versículo de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, nós não devemos nos colocar no mesmo jugo de pessoas que não amam o Senhor, né? Estar no mesmo relacionamento, não fazer uma aliança com pessoas que não têm a mesma fé que nós, né? Desde o Antigo Testamento o Senhor deixa bem claro, né, que é importante nós não afirmarmos aliança com quem não tem a mesma fé que nós, que não ama ao Senhor, que não serve ao Senhor. Pessoal, porque pensa, quanta dor de cabeça, né, deve ser você ter um relacionamento, né, com esse jugo desigual. Pensa, enquanto você quer ir na igreja, ele não liga, não dá a mesma importância para as coisas da igreja como você, né? Enquanto você quer fazer a obra do Senhor, ele só pensa em outro, ele tem outros interesses, outras prioridades. Porque, pessoal, quando a gente ama a Deus, quando a gente serve ao Senhor, a nossa prioridade é amar a Deus em primeiro lugar e a fazer as coisas dele em primeiro lugar. Então, pensa em como deve ser uma dor de cabeça, né? Uma coisa assim, nossa, no começo, né? Pode ser flores, pode ser não, nós estamos apaixonados, mas, pessoal, vamos usar aí nossa razão, né? Vamos organizar nossos desejos. Lembra que eu falei? Pense realmente nas possibilidades, né? Se você realmente quer assumir essas consequências. Porque, pessoal, tem muita gente por aí que usa do argumento que quer converter, que tá no relacionamento, pra converter a pessoa. Gente, é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque é muito mais fácil você ser levado ou levada pra fora né, dos caminhos do Senhor do que trazer essa pessoa junto, né? Tirando o desgaste, né? E outra coisa, todo esse esforço que você está empenhando em trazer, né, e trazer essa pessoa para os caminhos do Senhor, ou ficar mantendo esse relacionamento, né, que deve ser muito desgastante, você poderia estar colocando, né, esse esforço em outras coisas de acordo com a vontade de Deus. Até porque se Deus, né, está nos falando por meio da palavra dele para que nós não nos coloquemos em julgo desigual, é porque ele não se agrada disso, né? E nós devemos nos manter de acordo com a palavra do Senhor, né, no máximo que nós pudermos. Então, não entre num relacionamento achando que você para converter a pessoa, né? Então, se você realmente gosta dessa pessoa, coloque essa pessoa em oração e antes de qualquer relacionamento com ela, busque em Deus aquilo que você deve fazer em relação a isso, né? Esperar, enfim, a melhor, né, coisa que você poderia fazer antes de você ter um relacionamento com ela, essa pessoa se converta ao Evangelho verdadeiramente e sirva ao Senhor e viva de acordo com a palavra dele, né? Mas, pessoal, coloque nas mãos do Senhor e eu creio que Deus, ele quer o melhor para nós, né? E você buscando alguém da casa de Deus, né? De acordo, que vive a palavra de Deus, que creia no Senhor, que tem a mesma fé que você vai evitar muita dor de cabeça, muitos arrependimentos e principalmente você vai preservar o seu relacionamento com Deus. A pessoa que tem os mesmos interesses que você, que ame a Deus também, ela vai te auxiliar, vai te ajudar também a seguir, né, nesse caminho, né? Então, quando um cair, o outro vai ajudar a levantar, né? E os dois, né, o casal e Deus juntos, né, vão permanecer, né, fortes, né, unidos, né? E, bom, pessoal, é isso, não se coloque em julgo desigual. O segundo critério que nós vamos falar hoje está lá em Provérbios 10, 22, que diz o seguinte: a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Então, pessoal, se o seu relacionamento é algo, né, verdadeiramente preparado por Deus, né, uma bênção do Senhor para sua vida, que essa pessoa, ela vai enriquecer o seu espírito, vai enriquecer a sua alma. A sua alma vai te fazer bem, né? Não vai ser uma pessoa que vai te fazer vai complicar a sua vida, não vai acrescentar nada, ou vai causar muito mais dores do que, né, paz e alegria. Então, repense se essa pessoa tem causado dores, tristezas, muita preocupação, né? Tem, tipo, tornado a sua vida muito mais pesada, muito mais difícil, se isso tem interferido no seu relacionamento com o Senhor. Então, repense o seu relacionamento, se essa pessoa não tem acrescentado nada na sua vida, em termos de, né, de realmente ser algo que abençoa a sua vida, né? Se o seu relacionamento tem abençoado a sua vida,
né, de forma santa e pura, de forma que te ajuda a crescer, né, te ajuda a amadurecer, te ajuda a avançar né, nas coisas do Senhor, na vida com Deus, a se tornar uma pessoa melhor. Então, né, repense a sua vida, repense seu relacionamento, né, porque as bênçãos do Senhor enriquece e não traz dores, né. Então, se essa pessoa, né, vamos recapitular, né, se essa pessoa não tem acrescentado nada de bom na sua vida, tem te acrescentado mais dores do que outra coisa, né, não tem te ajudado a crescer ou se tornar uma pessoa melhor, pelo contrário, às vezes até tá te fazendo você ser uma pessoa que você às vezes nem tá reconhecendo, termine seu relacionamento, né, busque no Senhor forças para isso, busque no Senhor que Ele te direcione e repense essa área da sua vida, né? E espere no Senhor algo que realmente venha a te enriquecer e não te trazer dores, né? Não te trazer tristeza, mas sim bênçãos do Senhor. Um outro tópico que nós vamos falar agora é sobre... Tá lá em Jeremias 17:9. Vamos abrir lá. Jeremias 17:9. Que diz o seguinte: o coração é mais mentiroso e traiçoeiro que qualquer outra coisa. O coração do homem é terrivelmente cheio de maldade. Não há ninguém capaz de saber até que ponto é mau e pecador o coração humano. Então, pessoal, o coração é mentiroso e traiçoeiro. Então, quando você conhece alguém e né, você tá completamente apaixonado, que chega a não ver nem, né, não ver mais nada além das qualidades da pessoa, nem para pensar nos defeitos, né? Ou fica amenizando, né, os defeitos, ou as coisas que você antes se incomodava muito, que você sabe que é uma coisa que vai te incomodar muito no futuro, só que você releva porque você ama a pessoa, que ele é um príncipe, ou que ela, né, se você for um menino, que ela é uma princesa, né? Então tome muito cuidado, né? Não se permita ficar, né, com os olhos tampados só porque o coração bate mais forte. Tome muito cuidado. Por quê? Porque você tem que pensar racionalmente sobre a pessoa. Você tem que deixar as emoções de lado e pensar racionalmente, analisar muito a situação, se é algo que você realmente quer para sua vida. Por quê? Porque num piscar de olhos, a nossa revista traz essa frase: num piscar de olhos, o príncipe vira um sapo e a princesa é uma bruxa. Então, tome cuidado, pessoal, né? Então, não se deixe levar pela emoção. Pense racionalmente sobre a pessoa. E aí, o que é pensar racionalmente sobre a pessoa? Puxe o currículo básico dela. Observa como ela trata as pessoas, como ela trata a família, principalmente, né, os pais, né? Porque, se a pessoa não trata bem os pais, né? Imagina o que ela vai fazer dentro do casamento, né? Pode ser que no início seja as mil maravilhas, mas quando começar a surgir, né, as possíveis dificuldades ou, né, desencontros que pode acontecer quando você tá convivendo junto com a pessoa. Então repense bem se essa pessoa já tá dando sinais no namoro, ou às vezes até antes do namoro, que ela não respeita o próximo, que ela não tem o mínimo de consideração por aqueles que estão em volta dela. Então, invista tempo em conhecer a pessoa. Então, pessoal, não busque a perfeição, mas, né, se preocupe em achar alguém que tenha um bom caráter, né, que te ame, que respeita você, que tem a mesma fé que você, que caminha, né, no mesmo propósito, né, nos mesmos propósitos que você. E além disso, gente, a aprovação dos pais da família é algo muito importante. É algo também decisivo porque, pessoal, apesar da gente, né, quando a gente se casa, e se relaciona com a pessoa, é mais você e ela, a família também está envolvida no pacote, né? Já ouvi as pessoas falando sobre isso, né? No pacote todo. Então, é importante ter aprovação, né? Respeito também, né? Entre o casal e a família quanto a isso, né? E se há alguma dificuldade, né? Buscar no Senhor, né? O discernimento para resolver essa situação, né? Ou se também não é um sinal de que a pessoa, né, não é bem a pessoa certa, né? Repensar nessa questão para ver por que a sua família não tá aceitando, né? E conversar com a sua família, que às vezes elas têm uma justificativa que você ainda não pensou sobre a pessoa, né?
Enfim, pessoal, a nossa aula de hoje, né, nossa primeira parte é isso, né? Eu gostaria de deixar um versículo com vocês aqui no final, que tá lá em 1 João. Cadê? 1 João 1,9, que diz que: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Então, pode ser que quando você estava ouvindo essa aula sobre hormônios, né, sobre essa questão de impulsos, sobre sexualidade e tudo mais, você tenha visto que a sua vida até hoje não tem refletido, né, a Cristo, a palavra de Deus. Então, eu queria que você lembrasse desse versículo, né, que se você confessar seus pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Então, pessoal, Deus deseja o melhor para os seus filhos, né? E isso inclui também nossa vida amorosa. O que a gente não pode esquecer, né? Que o próprio Deus disse que não é bom que nós fiquemos só. O que nós devemos fazer para que nós tenhamos um relacionamento abençoado, né? Não só um relacionamento, mas em todas as áreas da nossa vida, é seguir as orientações que Ele nos dá e tem, né, pela sua palavra. E também, né, nos ajudarmos também mutuamente, né, conversarmos sobre o que tem acontecido, né, e claro, pessoal, também entregar a Ele nossos planos, né, para que Ele venha fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado cada um de vocês, abençoado a vida de cada um de vocês. E não esqueça de compartilhar, né, com seus amigos, né, com aqueles que você sabe que estão precisando dessa palavra. Amém, irmãos? Comente também aqui embaixo suas sugestões, o que você achou, algo que você tem a acrescentar também. E é isso, pessoal, muito obrigada. Vejo vocês na próxima aula, que Deus abençoe muito a vida de vocês e até mais.